Paz seja convosco, graças a Deus, mais uma oportunidade que nós temos de estarmos aqui para juntos realizarmos esta célula da família quadrangular, onde vamos hoje aprender sobre um tema que eu não sei se você já estudou sobre ele, que a palavra de Deus fala conosco no Cantares e diz para nós: tirai as raposas e as rapozinhas. Diz assim em Cantares capítulo 2, versículo 15, diz assim: peguem as raposas e as rapozinhas que desvastam os vinhedos, porque a nossa vinha está em flor. Meu Deus, em nome de Jesus, venha, meu Pai querido eterno, trazer a unção do Espírito Santo sobre esse tempo, que seja um tempo de qualidade, um tempo de edificação, Senhor, através do Teu poder. Meu Deus, nós Te buscamos e nós Te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Então aqui hoje o tema é tirai as raposas e as rapozinhas. E eu queria já iniciar fazendo uma pergunta para você. Por um acaso você já furou seu pé com um prego enferrujado? Ou conhece alguém que já feriu? O que foi feito e como tudo terminou? Não é verdade? Muitas vezes acontece alguma coisa, tem o começo do acontecimento, durante e o final. O que é que aconteceu? Hoje a palavra de Deus diz: apanhai, uma tradução mais atualizada, apanhai as raposas, rapozinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flores. Então nós temos uma orientação aí muito preciosa que fala com nós que nós devemos tirar as raposas e tirar também as rapozinhas. O mal que é grande e o mal que é pequeno. E aqui expressa o cuidado de Deus pelo seu povo. E aqui mostra uma vinha que ela está em flor. Quando se fala em um lugar que está florido, está mostrando que um crescimento, uma prosperidade e também grandes conquistas. E aqui Deus estava falando com Israel, que haveria grande colheita, que haveria uma grande conquista, só que havia um impedimento. E o impedimento era as raposas e as rapozinhas. Às vezes, quando a raposa é grande, nos chama a atenção e aí nós podemos afastar a raposa. Mas quando a raposa é pequenininha, ela pode entrar no nosso meio, no meio daquilo que nós estamos fazendo, ela pode entrar também na nossa fé que está crescendo, que está florida para produzir para Deus e causar um grande estrago. Então aqui nós vimos Deus orientando que era para tirar, era para tomar cuidado com a vinha, era para tomar cuidado com a vida. Como é que está a minha vida? Como é que está a sua vida? Ela está florida? Ela está prometendo grandes conquistas? Está prometendo prosperidade numa época dessa? Numa época dessa de controle, de desemprego? E agora nós encontramos o quê? Nós temos a palavra de Deus e aquilo que o mundo mostra para nós. Onde nós olhamos? Nós olhamos no quadro que o mundo está mostrando para nós, cada dia pior? Ou nós olhamos para o quadro que Deus mostra para nós, que foi o quadro que Ele mostrou para Isaac? Ele mostrou para Isaac quando Isaac estava numa terra seca, sem chuva, e Deus fala para Isaac: semeia nessa terra. Somente Deus poderia mandar semear no lugar daquele. Um lugar que todos saberiam que a semente seria desperdiçada naquele lugar, no meio de terra seca, não ia produzir nada.
Mas Isaac, ele teve atitude de fé, de esperança, e ele procurou olhar com o olhar de Deus. A Bíblia diz para nós em Apocalipse que nós precisamos colocar colírio nos nossos olhos. Quando fala para nós colocarmos colírio nos nossos olhos, está falando que nós devemos limpar a nossa visão de qualquer coisa que vem para tirar a clareza das coisas segundo a palavra do Senhor nosso Deus. Nós precisamos enxergar com os olhos de Deus. E quando nós enxergamos com os olhos de Deus, nós vamos ter problema. Porque aqueles que enxergam segundo o mundo, sobre aquilo que se vê naturalmente, não vai aceitar aquilo que nós estamos vendo. Só que nós temos que ter convicção de que nós estamos vendo com o olhar de Deus. Aqui diz que o rei Salomão excedeu a todos os reis da terra, tanto em riqueza como em sabedoria. Em 1 Reis 10, 23, tem esse relato para nós. Assim o rei Salomão excedeu a todos os reis da terra, tanto em riqueza como em sabedoria. E Salomão olhava as coisas com o olhar de Deus, ouvia o que Deus falava nos seus ouvidos, que estavam abertos para receber orientação de Deus, agia com sabedoria de Deus, que foi presente de Deus para Salomão, a sabedoria. Isso durou um tempo, mas de repente Salomão começou a olhar as coisas com o olhar da terra, de acordo com o que todos viam. Sabe aquela história? Todo mundo faz, todo mundo age assim, fulano é assim, ciclano é assim. E Salomão, ele então começou a fazer aliança com reinos estrangeiros. Salomão estava em vento e popa, prosperando. Ele tinha tudo. Mas os olhos dele começaram a enxergar as coisas do mundo natural. E aí ele começou a fazer aliança com reinos estrangeiros, com homens e mulheres que não temiam a Deus, que não ouviam a Deus, e que não enxergava como Deus enxergava. E aí nós vimos Salomão fazer mais uma loucura, quando ele enxerga com os olhos segundo o mundo. E Salomão casa com uma princesa idólatra. Ali no reino de Salomão era temido a Deus, era falado de Deus, e a palavra de Deus era aplicada ali. Mas quando ele se casa com essa rainha idólatra, ela começou a influenciar a nação e trouxe a idolatria para o povo de Deus. Ela ensinou as pessoas a pecar. Bem, mas quem está ensinando a pecar é a esposa do rei. Então o que ela está fazendo é certo. E conduziu as pessoas a errar e a pecar. E então nós precisamos a cada dia estar muito atento com isso, porque continua tendo a influência da rainha da idolatria, que você sabe qual é a rainha da idolatria no Brasil, que ensina o povo a pecar, ensina o povo a ter outros deuses, ensina a fazer tanta coisa, que no olhar humano, no olhar natural, é natural. Mas quando se olha com o olhar de Deus, não é natural. E agora a idolatria, ela é colocada dentro do reinado de Salomão, e aquele povo então começou a pecar. Olha o que diz assim: como consequência,
a nação de Israel foi dividida em dois reinos, reino do norte, que é Israel, e reino do sul. Foram entregues, respectivamente, aos reis Jeroboão e Roboão. A partir de então, uma sequência de altos e baixos ocorreram até que se tornaram cativos da Babilônia. Olha o que o pecado faz. O pecado divide. Era um reino só. Mas o pecado, ele chega sutilmente, falando que vai trazer prosperidade, vai trazer isso, trazer aquilo. Mas o que ele trouxe foi a divisão do reino. E nós vemos aqui a caminhada do povo de Deus, que essa caminhada em olhar e fazer e praticar, e levar as pessoas a fazer e praticar a vontade do mundo e a vontade do diabo, levou o povo cativo. Eles foram aprisionados e cativos da Babilônia. E é coisa triste isso. E agora, o fato de Salomão ter ignorado a mensagem de Deus, Deus mandou a mensagem para Salomão. Porque Deus nos avisa quando nós somos Deus. E Deus falou para Salomão: Salomão, tira as raposas, tira as raposinhas, que ocasionou toda esta ruína. A vinha estava em flor, Salomão. Você não precisava procurar mais nada, porque as flores eram um símbolo de prosperidade, de colheita, de alegria. Mas sabe, Salomão não estava mais dando ouvido ao Senhor nosso Deus. Salomão tinha a sabedoria de Deus, e à medida que o pecado foi entrando, Salomão foi deixando a sabedoria de Deus do lado. Nós temos que tomar cuidado para que, com o passar do tempo na nossa vida cristã, nós não deixamos os conselhos de Deus do lado, dizendo: eu já sei fazer isso, eu já aprendi aquilo, não, eu estou enxergando assim. Não, aquilo que eu não concordava antes, que era pecado para mim, agora eu estou concordando. Aquilo que eu me afastava antes não era assim, agora eu estou me aproximando. Por quê? A verdadeira sabedoria foi saindo do coração e da mente de Salomão. E o pecado foi introduzindo, e nós precisamos a cada dia avaliar a nossa vida. Quais são as raposas que estão na nossa vida? Quais são as raposinhas? Quais são os grandes pecados? Aqueles que todos sabem que é pecado. E os pecadinhos, pequenos pecadinhos, mas que vai entupindo o carburador. Daqui a pouco o seu carro, a sua vida já não funciona como funcionava antes. E aí, sabe o que acontece? Nós começamos a justificar a nossa parada ou caminhar para trás. A Bíblia diz que tem pessoas que chegam a voltar para beber aquilo que um dia foi vomitado. Então você avalia, eu tenho que avaliar na minha vida cristã, aquelas coisas que no meu primeiro amor, quando eu aceitei Jesus, eu sabia que não prestava. Amizade com pessoas que não glorificam a Deus. Salomão se aliou com esta rainha. Em vez dele passar para essa rainha os costumes de Deus, ele deixou a rainha passar os costumes do diabo, os costumes da idolatria. A contaminação, ela vai entrando e ela não avisa, até tornar-se uma infecção. Até tornar-se uma infecção sem controle. E aqui nós vimos que Salomão, ele não caiu em si.
ele continuou com a sua mente tampada. E nós temos que estar com a nossa mente aberta. Nós temos que olhar no seu maior tempo de relacionamento perto com Deus. Você continuou crescendo nesse relacionamento com Deus ou diminuiu? Talvez você já tenha tido experiência, porque eu não sou a única. Deus tem muitos filhos, em que Deus fala de maneira a ouvir claramente. Talvez você já teve experiência de Deus falar com você de uma maneira clara, que você conversou com Deus, sabia que você estava falando com Ele, que Deus te mostrou coisas maravilhosas, e você tinha certeza que era Ele que estava te mostrando, e hoje isso distanciou, e aí você está no passado. Deus falou, Deus me mostrou, mas Deus não está falando agora, por quê? O que obstruiu? Foi a raposinha, o cisquinho do carburador que impediu o combustível de passar? Nem sei se ainda tem carburador dos carros hoje, mas todo mundo sabe o que é carburador. Quantas vezes meu carro tossiu e parou, e veio eletricizar, a gasolina tinha cisquinho e tampou a entrada do combustível no motor, por isso que ele parou. Eram raposinhas, tinha que ser tirado, não adiantava justificar, tinha que ser limpo o carburador. E a nossa vida tem que ser revista a cada dia. Você era uma pessoa mais disposta a ouvir Deus, obedecer a Deus? Mais disposta a ouvir a sua pastora, o seu pastor e obedecer? A Bíblia continua dizendo que nós temos que crer no nosso pastor. Todos nós temos uma autoridade sobre nós. Eu tenho autoridade, mesmo sendo conselheira nacional, eu tenho autoridade sobre mim. E eu não tenho dificuldade de caminhar em obediência a Ele. Veja bem, quando você tem autoridade sobre você, não quer dizer que aquela autoridade é perfeita. Não existe ser humano perfeito, mas existe ser humano com responsabilidade sobre nós. E nós temos que fazer o quê? Obedecer e praticar para que nós possamos prosperar. Então, uma das raposas que tem que ser tirada é o desrespeito à autoridade. Não tenha como hábito falar mal de qualquer autoridade que seja. Ela é constituída por Deus. O dia que ela não servir mais, Deus não é poderoso, Ele é o dono da obra. E Ele deixa fazendo a obra dele que Ele quer. O dia que Ele não quiser mais, Ele tira. Ele substitui. Quem somos nós para ficarmos julgando? Nós temos que olhar as coisas boas que as pessoas fazem, porque nós também não somos perfeitos. Nós temos que, a cada dia, não permitir que os nossos lábios sejam usados para falar contra a liderança, contra a autoridade. Vamos queimar os nossos lábios com brasa viva do altar. Isaías falou: eu andei no meio de gente que falava mal dos outros, mas me purifica aqui, Senhor. Queima os meus lábios com brasa viva do altar, porque eu fiquei no meio deles e eu acabei falando também. Se o seu círculo de amizade é quem fala mal de liderança, de governo do Brasil, governo eclesiástico, você está no meio que logo você começa a falar também. Você acaba tecendo qualquer comentário.
Eu não deixo. Um dia alguém falou para mim, missionário, qual é o segredo de todos os seus filhos ser pastor e casado e todos são pastores? O segredo é que dentro da minha casa eu nunca falei mal de uma autoridade. E não quer dizer que não sofremos nunca por autoridades que agiram de maneira que não deveria agir. Eu me lembro quando o pastor Plínio foi tirado de pastor de Osasco. Meu Deus, que sofrimento! Mas ninguém nunca ouviu eu tecer um comentário. Não deixei as raposas destruir as flores da minha vinha, porque nós tínhamos em mente construir a catedral. E isso ia obstruir o projeto de Deus através de nós. Depois foi o pastor Michel, que pastoreava Osasco, e passou tanta dificuldade lá, que um dia ele chegou e falou, mãe, eu quero devolver a igreja de Osasco. E eu podia, se eu quisesse, eu podia agir, eu podia, como diz o povo, articular. Não. Você já me viu falar mal de autoridade? Nunca viu. Nem quando o Lula e a Dilma eram presidente da República, você nunca ouviu falar mal deles. Durante o período que eles eram presidente, eles eram autoridade. E quantas vezes no meio de bate-papo, entra um comentáriozinho sobre alguém, depois passa para o outro, depois passa para o outro. Às vezes uma pessoa quer tão bem outra pessoa, e de repente numa conversa alguém começa a falar mal daquela pessoa que é benquista. A pessoa que ouviu aquilo vai ficar avaliando. Será que a pessoa é isso que disseram ou é isso que eu penso que ela é? Agora, se as pessoas falam mal de outras pessoas para você, é porque elas sabem que você ouve. É porque elas sabem que você quer ouvir. Meu ouvido não é entulhado. Um dia eu estava na igreja, era no primeiro tempo, e eu estava no escritório assim da frente, vendo as pessoas entrar para o culto. E vendo, de repente, chegou uma senhora com uma criança, e entrou e falou, missionário, dá licença, eu preciso falar para a senhora algumas coisas que estão acontecendo sobre fulana, a mesma fulana. E eu falei, tá bom, só um minutinho. Eu tinha visto que aquela fulana que ela estava citando tinha entrado dentro da igreja. Aí eu fui lá e vim com a pessoa. Quando ela viu que eu entrei com a pessoa, ela falou, o que é isso, missionário? Não, é porque você citou um nome que você vai comentar sobre ela, a melhor coisa é ela estar presente já para esclarecer. O que é isso, missionária? É confidencial. Eu falei, não pode ser confidencial que tem o nome da outra irmã. A pergunta para você é, você acha que aquela irmã viria novamente falar mal de alguém para mim? Viria? Mas o problema é que às vezes as pessoas vêm falar mal e nós queremos ouvir o que é que a pessoa quer falar. Então, tire da sua vida as raposinhas, as pequenas coisas. Tire as raposas. Elas querem destruir sua vida. Quer destruir a sua vida de fé, a sua liderança. Quantos líderes que produz, que faz, de repente, começa a se relacionar com outra pessoa, perde a motivação do primeiro amor. Irmão, já relacionei com todo tipo de gente, de ver, conviver, concordar com eles, não. Por isso que a minha fé é protegida, a minha motivação é protegida. O meu amor para com as almas que Jesus ama e que eu amo, não é agredido.
Por isso que quanto mais eu faço para Jesus, mais eu acho que deveria estar fazendo, porque eu protejo a minha fé. Às vezes alguém diz, não, eu vou ajudar fulano que está lá embaixo. E em lugar dele ajudar a pessoa, ele cai. Vai lá embaixo junto com quem está embaixo. Então, vamos estar a cada dia vigilante. A Bíblia diz que nós temos que trazer a lembrança aquilo que é bom, aquilo que dá prazer. Aquilo que dá prazer. Quando eu era menina, minha mãe rezava o terço e chamava os vizinhos. E depois que acabava o terço, tinha aquele fogão de lenha comprido, lá o fogo estava aceso, e tinha o bule de café em cima, eu esqueci o nome, daquela grelha lá de ferro do fogão a lenha. E as pessoas tomavam porque o cafezinho estava quente, e aí começava um bate-papo. E esse bate-papo que começava era para falar de assombração, era para falar de gente que morreu e que voltou e puxou o pé de alguém, da mulher que morreu gente, era coisa horrível, coisa horrível. Quando acabava tudo, não restou nada do terço. O que ficou dentro de cada um foi as histórias de assombração contadas. Quem é que dormia? A minha casa era bem na frente do cemitério. E morar em frente do cemitério é a pior coisa que tem, porque as pessoas tomam remédios fortes e elas são enterradas e depois aquilo estoura como bomba, sai aquele fogo, bum, e sai aquela labareda de fogo. Naquele tempo eu não tinha o conhecimento que eu tinha. E quando a gente olhava e via aquele fogo subindo, a gente ficava credo, crê em Deus Pai. E aí a minha mãe voltava para rezar o terço. Mas o que adiantava? Que depois do terço tinha um bate-papo. Não eram para estar conversando acerca das coisas de Deus? Não, era apavorante, era horrível. Então, veja bem, quando você se reúne com alguém, a Bíblia diz que é para estar lendo salmo, para estar cantando louvores. Cuidado, você vem para o culto, você louva a Deus aqui nesta igreja, a presença de Deus se manifesta, e quando você sai, qual é a sua conversa? Continua edificando ou é assombração? Ou é raposa, ou é raposinha? Aqui diz, atualmente nós, igreja, somos Israel espiritual e também somos advertidos a tirar as raposas e a raposinha, a fim de que não vivemos as mesmas consequências trágicas, e nem coletivas e nem individual. Olha que coisa triste que aconteceu com Salomão. Tipos de raposas e raposinhas, modernas, fofoca, inveja, mentira, orgulho, desrespeito à autoridade, concordância contra a autoridade. Quando alguém está falando mal de uma autoridade, você está concordando, você não defende, você está igual a ela. Rebeldia, teimosia, preguiça, indiferença, falta de perdão, pornografia e outras coisas, masturbação. O que é que você vê na internet? Você tem trazido para a sua vida raposas e raposinhas? O que é que você tem visto na televisão? Você tem tido tempo? Eu quero aconselhar vocês em abrir na mensagem que nós fizemos na reunião regional. E lá eu falo sobre a quem você está alimentando. Você está alimentando a ovelha rebelde, sem palavra de Deus?
ou está alimentando a ovelha que cada dia quer melhorar? A ovelha que quer tirar a trave dos seus olhos a cada dia. A ovelha que quer pôr óleo quente no seu ouvido para matar as moscas. Lá em Israel, nós sentamos lá em Belém, no campo dos pastores. E eu tive a aula de que a ovelha que ouve que não presta, vai entrando mosca no ouvido e vai criando comichão nos ouvidos. Ela já não consegue ter mais o primeiro amor. Ela não consegue mais ter a vida cristã que ela tinha. Assim como Israel, que vivia grandes conquistas e prosperidade, crescimento, nós igualmente seremos alcançados pelas bênçãos de Deus. Mas desse tempo precisamos vigiar sempre, e guarde esta palavra, eliminando as raposas, raposinhas. Quando você estiver no meio, que você vê que o que está conversado não é salmos e hino, estão colocando raposa na sua vida, no seu ministério. E aqui diz que insistentemente tentarão destruir as nossas vinhas em flor, em flor. Elas não querem destruir o que está seco, não. Está seco, já não produz mais. Quer destruir o que está tendo flor. E Pedro diz assim, sede sóbrios e vigiai. 1 Pedro 5,8. Ser sóbrio é não agir como um bêbado. O bêbado, quando ele está sem o álcool no corpo dele, sem o efeito do álcool, ele promete que nunca mais vai fazer aquilo. Mas só se amarrar e prender no quarto onde não tem bebida alcoólica e amarrar para que ele não vai nem no mercado e nem no boteco comprar pinga. Porque senão na próxima oportunidade ele volta a beber. E causa outro estrago e promete de novo, não é uma pessoa sóbria. E nós cristãos, nós temos que ser sóbrios. Porque o Senhor nos deu o livre-arbítrio. Ai, o livre-arbítrio. Eu peguei o meu e entreguei para Jesus. Falei, Senhor Jesus, aqui está o meu livre-arbítrio. Porque eu sou tão humana que com o meu livre-arbítrio eu posso escolher o que não presta, o que é errado. Então eu quero colocar nas mãos do Senhor e peço que o Espírito Santo traga luz a cada decisão que eu vou ter que tomar. E aqui tem uma pergunta para você. Qual o entendimento que você tem sobre vinhas que estão em flor? A sua vinha, a sua vida natural e a sua vida ministerial, a sua vida como filho e filha de Deus está em flor? Tem projeto de colheita? Você tem sido um evangelista a tempo e a fora de tempo, que a Bíblia diz que nós somos devedor de pregar o evangelho. Não existe na terra uma pessoa que não seja evangelista. Tem os que praticam e os que se desculpem e não praticam. Quais os danos causados pelas raposas e raposinha na igreja? Quantas pessoas você já viu assim, maravilhosa, produzindo para Deus, e chegaram as raposas, chegaram as raposinhas? Eu estava pensando que quando nós chegássemos da convenção em março, já íamos preparar a multiplicação de célula. Irmãos, a igreja, ela tem que cumprir a palavra. E a Bíblia diz que Jesus foi de casa em casa e mandou que nós também temos que ir. Isso não mudou com pandemia ou sem pandemia.
Ah, missionária, a senhora não sabe que a gente não pode entrar nas casas? Mas a porta tem 2 lados. A porta tem o lado de dentro e o lado de fora. É só você chamar a família, foi para o lado de fora, ficar distanciado, vai de máscara e fala de Jesus. Você não precisa ficar lá na porta dela 50 minutos. Mas em 10 minutos dá para você alimentar e encorajar a pessoa em nome de Jesus. E a pergunta para você hoje, como é que você está? A sua célula como está? Está cheia de raposo e raposinho? Comendo a fé daqueles que iam ser salvos e permanecer salvos, aqueles que já eram salvos? Salomão ignorou a mensagem do Senhor. Eu fico pensando que eu acho que Salomão não achou nem inteligente a mensagem de Deus, quando Deus mandou mensagem para Salomão: tire as raposas, tire as raposinhas. De que forma Salomão ignorou a mensagem de Deus? Atualmente, quais raposas e raposinhas precisam ser tiradas ou apanhadas para não danificar a sua vinha florida? De que forma faremos isto? A orientação do apóstolo Pedro, que fala para cada um de nós: vigiar. Vigiar é o mesmo que observar, é ter atenção, estar atento, é tomar cuidado. O apóstolo Pedro ensinou. Existem algumas raposas ou raposinhas que devem ser eliminadas da sua vida. Não esmoreça na fé. Acredite no Senhor nosso Deus e faça a obra. Eu quero estar pedindo para você uma orientação. Vigiai. Abra os seus olhos em nome de Jesus. E quando alguém se aproximar de você, que o Senhor abra os seus olhos para você enxergar se é alguém de Deus ou se é uma raposa ou um raposinho que veio para estragar, contaminar a sua vida com Deus. E eu quero pedir para você: cuida da sua família, estude a palavra de Deus com a sua família, não precisa ficar 1 hora não. E um dos erros que tem quando o pai e a mãe faz a célula em casa, o culto doméstico, é que o pai e a mãe que tem uma experiência mais abrangente na palavra de Deus, só eles que falaram. Isso é errado. É um tipo de célula doméstica completamente errado. Você deve dar a oportunidade para as pessoas falarem aquilo que elas estão pensando. Elas podem falar aquilo que elas estão pensando. Deixe as pessoas errar. Elas tendo consciência que estão errando, você vai ensinar o que é certo. Mas não é questionando. Alguém falou alguma coisa errada, você observa. Dê oportunidade, é falando que a pessoa aprende. E aí você vai o quê? Orar com a pessoa. Vamos eliminar as raposas. Vamos eliminar as raposinhas. Deus está olhando para nós, como olhou para Salomão. Não deixe que o meu fim, o seu fim, seja igual a Salomão. Cuidado com a sua aliança com pessoas que não têm compromisso com Deus. Cuidado com a sua amizade, não importa quem seja na igreja. Não importa qual é a função que essa pessoa ocupa. Ela não respeita a pastora, ela não respeita a autoridade, ela fala mal de autoridade, afasta dessa pessoa. Tem uma palavra que diz: congele a pessoa. Congele, te ama. Quando alguém vai dentro da tua casa te fazer uma visita, a conversa é sua edificante? Quem é que faz parte da conversa lá? Qual é o lugar que você está dando para raposa e raposinha?
E elas estão entrando. Vai destruir sua vida, sua família. E a hora que você vê a casa cair. A hora que você não tomar cuidado, se não vigiar, vai perder o caminho que é Jesus. Não que ele vai te jogar fora, mas você vai sair do verdadeiro caminho. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, que lição preciosa é essa, Pai. Pai, o Senhor cuida e o Senhor nos avisa, e o Senhor falou, meu Pai, com Salomão, que ele deveria tirar do meio delas raposos, raposinhos, tirar aquilo que não edificava, tirava aquilo que não pertencia a ti. Mas Salomão se sentiu sábio demais. E ele deixou, meu Pai querido, entrar, Senhor, no meio do teu povo, Pai. Pai querido eterno, uma mulher estranha. Meu Pai querido eterno, que foi a esposa de Salomão. E ela, Senhor, com palavras persuasivas e má, conduziu aquele reinado, Pai, para a destruição, para o pecado. Senhor, tenha misericórdia de nós. Abre os nossos olhos, a nossa mente, o nosso entendimento, Pai, em nome de Jesus. Amém.